Durante essa semana, estive discutindo com minha amiga sobre como os computadores têm evoluído. Desde o ENIAC, que era um computador que ocupava uma sala inteira, com o passar do tempo, as máquinas vêm ficando mais compactas e rápidas. Um cientista chamado Gordon Moore disse em 1965 que a cada 18 meses o poder de processamento das máquinas dobraria a sua potência e diminuiriam seu tamanho. Mas, em algum momento, os cientistas chegariam no limite e não conseguiriam mais criar processadores tão pequenos. É aí que entram os computadores quânticos. Mas afinal, o que é computação quântica? Então, vamos começar com o básico. Um chip de computador comum usa bits. São como pequenos interruptores que podem estar na posição desligada, representada por um 0, ou na posição ligada, representada por 1. Todo aplicativo que você usa, o site que você visita, suas fotos, vídeos, são compostos por milhões desses bits, em alguma combinação de uns e zeros. Isso funciona muito bem para a maioria das coisas, mas não reflete a maneira como o universo realmente funciona. Na natureza, as coisas não são apenas ativadas ou desativadas, elas são incertas, e mesmo nossos melhores supercomputadores não são muito bons em lidar com a incerteza, e isso é um problema. Então, isso ocorre porque, ao longo do século passado, os físicos descobriram que quando você desce em uma escala muito pequena, coisas estranhas começam a acontecer. Eles desenvolveram um novo campo da ciência para tentar explicá-los. É chamado de mecânica quântica. A mecânica quântica é o fundamento da física, subjacente à química, que é o fundamento da biologia. Portanto, para os cientistas simularem com precisão qualquer uma dessas coisas, eles precisam de uma maneira melhor de fazer cálculos que possam lidar com a incerteza. Mas enfim, como os computadores quânticos funcionam? Em vez de bits, os computadores quânticos usam qubits. Em vez de estar apenas ligado ou desligado, os qubits também podem estar no que é chamado de superposição, onde eles estão ligados e desligados ao mesmo tempo, ou em algum lugar do espectro entre os dois. Vamos dar um exemplo. Pegue uma moeda. Se você girar essa moeda, há a chance de cair em cara ou coroa, tendo assim 50% de chance para cada lado da moeda. A superposição, no caso, está no momento em que a moeda está girando. Sendo assim, a chance de dar cara ou coroa são os mesmos, de 50%. A superposição é como uma moeda giratória, e é uma das coisas que torna os computadores quânticos tão poderosos. Um qubit permite a incerteza. Outro exemplo. Se você pedir a um computador normal que saia de um labirinto, ele tentará todos os ramos um de cada vez, descartando-os individualmente até encontrar o caminho certo. Um computador quântico pode percorrer todos os caminhos do labirinto de uma só vez. Pode conter incerteza em seu processamento. É como se você mantivesse um dedo nas páginas de um livro de aventuras. Se seu personagem morrer, você poderá escolher imediatamente um caminho diferente, em vez de precisar retornar ao início do livro. A outra coisa que os qubits podem fazer é chamada emaranhamento. Normalmente, se você jogar duas moedas, o resultado de uma não influencia sobre o resultado da outra. Elas são independentes. Já no entrelaçamento, duas partículas são ligadas, mesmo que estejam fisicamente separadas. Sendo assim, se o resultado de uma partícula for cara, por exemplo, o outro também será. Então, parece mágica. Os físicos ainda não entendem completamente como ou por que isso funciona. Mas, no campo da computação quântica, isso significa que você pode mover informações, mesmo que contenham incerteza. Você pode pegar essa moeda giratória e usá-la para realizar cálculos complexos, e se você conseguir reunir vários qubits, poderá resolver problemas que levariam milhões de anos para os nossos melhores computadores serem resolvidos. Uma pergunta geralmente feita é o que os computadores quânticos podem fazer. Bem, os computadores quânticos não se limitam a fazer coisas de maneira mais rápida ou eficiente. Eles nos deixarão fazer coisas que nem poderíamos ter sonhado sem elas, coisas que nem mesmo o melhor supercomputador é capaz. Eles têm o potencial de acelerar rapidamente o desenvolvimento da inteligência artificial. O Google já os está usando para melhorar o software de carros autônomos. Eles também serão vitais para modelar reações químicas.
Segundo a empresa Google, o computador criado com os seus qubits consegue fazer um cálculo em 200 segundos que o melhor supercomputador da atualidade levaria 10 mil anos para fazer o mesmo. No momento, os supercomputadores podem apenas analisar as moléculas mais básicas, mas os computadores quânticos operam usando as mesmas propriedades quânticas que as moléculas que eles estão tentando simular. Isso pode significar produtos mais eficientes, desde novos materiais para baterias em carros elétricos, até medicamentos melhores e mais baratos, ou painéis solares amplamente aprimorados. Os cientistas esperam que as simulações quânticas possam até ajudar a encontrar uma cura para a doença de Alzheimer. Os computadores quânticos encontrarão uso em qualquer lugar onde exista um sistema grande, incerto, complicado ou que precise ser simulado. Isso pode ser qualquer coisa, desde prever os mercados financeiros, melhorar as previsões do tempo, modelar o comportamento de elétrons ou até utilizar a computação quântica para entender a física quântica. A criptografia será uma aplicação bem importante nesse caso. No momento, muitos sistemas de criptografia dependem da dificuldade de dividir grandes números em números primos. Isso é chamado de fatoração, e para computadores clássicos é lento, caro e impraticável. Mas computadores quânticos podem fazer isso facilmente, e isso poderia colocar nossos dados em risco. Há rumores de que agências de inteligência em todo o mundo já estão estocando grandes quantidades de dados criptografados, na esperança de que em breve tenham acesso a um computador quântico que possa quebrá-lo. A única maneira de revidar é com a criptografia quântica. Isso se baseia no princípio da incerteza, a ideia de que você não pode medir algo sem influenciar o resultado. As chaves de criptografia quântica não podem ser copiadas ou hackeadas. Elas seriam completamente inquebráveis. Mas então, quando é que a gente vai receber esses tais computadores quânticos? Eu sinto lhe informar, mas você nunca vai ter um chip quântico no seu laptop ou smartphone. Não haverá um iPhone quântico. Os computadores da Quantum são teorizados há décadas, mas a razão pela qual demoram tanto tempo para chegar é que são incrivelmente sensíveis à interferência. Quase tudo pode derrubar um qubit do delicado estado de superposição. Como resultado, os computadores quânticos precisam ser mantidos isolados de todas as formas de interferência elétrica e são resfriados até quase o zero absoluto. Isso é, mais frio que o espaço sideral. Eles serão usados principalmente por acadêmicos e empresas que provavelmente os acessarão remotamente. Já é até possível você mesmo usar um computador quântico da IBM através do seu site. Você pode aprender a computação Q-Sharp ou até jogar um jogo de cartas com o computador quântico. Mas ainda temos um tempo para esperar antes que os computadores quânticos possam fazer tudo o que prometem. No momento, os melhores computadores quânticos têm cerca de 50 qubits. Isso é o suficiente para torná-los incrivelmente poderosos, porque cada qubit adicionado significa um aumento exponencial na capacidade de processamento. Mas eles também têm taxas de erro realmente altas devido a esses problemas com interferência. Eles são poderosos, mas não confiáveis. E isso significa que, por enquanto, reivindicações de supremacia quântica devem ser tomadas como uma pitada de sal. Em outubro de 2019, o Google publicou um artigo sugerindo que havia alcançado a supremacia quântica, o ponto em que um computador quântico pode superar o desempenho de um computador clássico, como eu falei anteriormente. Os seus rivais, não aceitando que o computador da Google poderia resolver em 200 segundos o que o seu computador mais forte resolveria em 10 mil anos, contestaram a alegação, dizendo que o seu melhor computador levaria até 2 dias para resolver o cálculo que o computador quântico resolveu em 200 segundos. A maioria dos grandes avanços até agora ocorreu em ambientes controlados ou usando problemas para os quais já sabemos a resposta. De qualquer forma, alcançar a supremacia quântica não significa que os computadores quânticos estejam realmente prontos para fazer algo útil. Os pesquisadores fizeram grandes progressos no desenvolvimento dos algoritmos que os computadores quânticos usarão, mas os próprios dispositivos aí não precisam de muito mais trabalho. A computação quântica pode mudar o mundo, mas agora seu futuro permanece incerto. Falar sobre uma teoria quântica é um assunto bem complicado. Eu espero que vocês tenham gostado do estilo de vídeo e caso queiram que esse estilo continue, por favor, deixe o seu like aqui e comenta aqui embaixo também, ok? Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau.